paz, irmãos, um ótimo domingo a todos, mais um dia do Senhor, vamos adorar a Deus de todo o nosso coração. Os irmãos já sabem como deve ser o culto e como deve ser o louvor, feito com sinceridade e dedicando um coração puro, verdadeiro diante de Deus. Para isso vamos nos achegar a Deus com toda humildade e vamos falar com o nosso Pai, para que o Espírito Santo nos abençoe neste culto. Senhor Deus, te agradecemos por mais um domingo, estamos juntamente com os nossos irmãos reunidos em Teu nome, para Te dar graça, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso em nossas vidas, e hoje nós podemos nos reunir no nome do Senhor Jesus para adorar a este Deus, que és Tu. Tu és o nosso Criador, Tu és o dono da nossa vida, Tu és o nosso Senhor. Te entronizamos no meio dos nossos louvores e por meio da nossa adoração. E que o louvor dos nossos lábios, Senhor, sejam declarações sinceras do nosso coração a Ti, ó Pai. Que não façamos nada apenas por formalidade, que não façamos nada, Senhor, apenas por simplesmente o sentimento de cumprir um dever, mas que possamos Te dar um culto com toda a gratidão, com todo o amor, temendo a Ti também, Senhor, e colocando o Senhor acima de todas as coisas em nossa vida. Que o Senhor possa abençoar o Teu povo pela Tua palavra, pela Tua presença e também pela comunhão, permitindo que, embora estamos distantes um do outro, possamos estar unidos pelo Espírito Santo e pelo amor do Senhor. Obrigada, Pai, por este momento de louvor e adoração. Receba o nosso culto. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aquele que sonda o meu interior conhece todos os nossos intentos, o seu intento, o meu intento. A Ele todo som, todo louvor, toda glória, porque Ele sabe de todas as coisas. Neste momento, Ele conhece também o nosso coração.
parte do coro. Maravilhoso é. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Conformoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra. Tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra. Tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Vamos pedir perdão e graça ao nosso Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Se eu quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso
forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem ajudar-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E leva-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Coração um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estende a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Amém. Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria d'água, e cessaram, e fez-se bonança. Lucas 8:24. Todos conhecemos bem esse episódio, essa história registrada na palavra do Senhor Jesus acalmando os ventos e a tempestade e o mar, quando ele e os discípulos estavam no barco, e os discípulos estavam desesperados, enquanto Jesus dormia tranquilo, porque ele é o dono do céu e do mar. E muitas vezes a nossa vida pode estar numa mesma situação, muito agitada. Muitas vezes vemos que não parece que não há saída, as ondas estão altas, o vento vem nos tragar, mas o Senhor Jesus, ele tem todo o poder e autoridade para sossegar a nossa alma, para acalmar a nossa alma de todas as turbulências deste mundo. Então, neste momento em que vivemos uma situação tão caótica sobre toda a terra, nós temos a nossa confiança no Senhor. Gostaria de cantar com os irmãos, Mestre, o mar se revolta. Mas eu prefiro o título, Sossegai. É assim que Jesus sossega a nossa alma. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas.
Sim, sou cega.
Muitas vezes nossos corações se agitam, muitas vezes tudo em nossa volta está como um mar furioso e parece que vamos perecer. Mas o Senhor está conosco em nosso barco, e o Senhor é o dono do céu, da terra e do mar. E por mais que as nossas vidas estejam agitadas, Senhor, e complicadas, o Senhor ordena que tudo sossegue, que se faça bonança e que a verdadeira paz que vem de Ti reine em nossos corações. Confiamos em Ti, Senhor, e pedimos que o Senhor acalme as nossas vidas, nossas mentes, nossos corações. Que o Senhor coloque em nós a verdadeira fé, para que possamos, ó Pai, enxergar o céu em meio à tempestade, enxergar o Teu trono, a Tua grandeza, o Teu poder e o Teu amor em meio às dificuldades. E quando tudo parece em escuridão e em trevas, possamos enxergar a Tua luz, porque o Senhor está conosco. Sossega a nossa alma, Senhor, sossega o nosso coração, para que calmos e tranquilos possamos ouvir a Tua voz neste culto. Que o Teu Santo Espírito possa falar aos nossos ouvidos e nós possamos atentar à Tua palavra, à Tua vontade e sair de toda agitação para Te encontrar, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por estes louvores que podemos cantar a Ti. Aceite o nosso louvor, aceite toda a glória, toda a honra que só são devidos a Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Graça e paz, irmãos. Ótimo início de noite para todos. Nós estamos louvando ao nosso Deus com todo o nosso coração, com toda a sinceridade, entregando o louvor que lhe é devido. E dando continuidade a esse período de adoração, vamos professar a nossa fé, vamos dizer em alto e bom som aquilo que nós cremos. Vamos todos juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Amém. Neste momento vamos fazer a leitura e a meditação dos Salmos 91. Eu vou ler esses salmos também de uma forma bem calma para que possamos meditar em cada palavra. Salmos 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia.
1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra, e da longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Salmos 91. Promessa de Deus para aqueles que estão debaixo da maravilhosa graça do nosso Pai. E essa promessa já se cumpre na nossa vida. Hoje o mal não nos toca. Hoje estamos debaixo da proteção do nosso Pai. Essa carne pode até ser atingida. Tá? Essa vida aqui na terra pode até nos trazer dor. Mas o nosso espírito ele está protegido e selado pelo nosso Deus. E reinaremos eternamente com Ele. Em Cristo Jesus, nós já somos mais do que vencedores. Amém? Palavra de Deus para aqueles que são os teus filhos. Amém. Nesse momento, vamos agradecer a Deus, vamos interceder pelos doentes, pelos enfermos, vamos pedir que o nosso Pai tenha misericórdia aí do nosso país. Vamos então agora para a oração de representação e intercessão. Oremos todos. Deus Santo, na sua presença, primeiramente te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos porque o Senhor é bom, seu amor, a sua misericórdia são derramados todos os dias sobre a nossa cabeça, ó Pai. Te agradecemos porque até que o Senhor nos ajudou. Pela fé nós sabemos que o Senhor continuará conosco por todos os momentos, ó Pai. Mas, Senhor, na sua presença, com humildade, Senhor, nós nos inclinamos a Ti e pedimos também que ouça a nossa súplica, ó Pai. Ouça o nosso clamor. Estamos passando, ó Pai, por dificuldades nessa terra, ó Pai. Estamos passando, ó Pai, por grandes desafios, principalmente essa peste, ó Pai, a Covid, que tem assolado o nosso país, ó Pai. Toque no coração dos governantes, ó Pai, para que possam tomar medidas que façam sentido, protegendo a vida, ó Pai. Sê com as famílias que estão enlutadas, sê com as famílias que têm seus entes queridos aí doentes nos hospitais, ó Pai. E até por meio da dor, ó Pai, seja uma possibilidade para te conhecerem, ó Deus. E que essa doença, ó Pai, que ela não chegue no nosso arraial, que ela não leve nossos irmãos, ó Pai. Nos proteja com a sua forte mão. Sabemos, ó Pai, que a nossa alma está protegida. Sabemos que o inimigo não nos toca, ó Pai. Mas, Senhor, para a sua honra, para a glória do seu nome, enquanto estivermos nessa terra, sê conosco, ó Pai. Abra os caminhos, ó Pai. Nos dê a vitória aqui, ó Pai, para que possamos te celebrar e possamos testemunhar os seus grandes feitos, ó Deus eterno. Perdoe, Senhor, nossos erros. Perdoe as nossas falhas. Nós não pedimos qualquer coisa porque temos merecimento, mas, ó Pai, mas pedimos por amor. E sabemos que o Senhor derrama sobre nós. Pedimos, ó Pai, porque somos seus filhos e não há a quem recorrermos, Senhor. Recorremos somente a Ti, que é o Senhor, Deus grande e poderoso, ó Pai. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, é que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Neste momento, vamos lá aprender um pouquinho mais de Libras no Mãos que Falam. Graça e paz, irmãos, tudo bem? Vamos lá? Esse domingo aprender mais um livro da Bíblia.
em Libras. Hoje nós vamos aprender o livro de Tito. Novamente vamos utilizar a letra T, hein? Os irmãos já sabem de cor a letra T de Tito. Nesse livro, os irmãos sabem que Paulo escreve uma carta dando instruções de como deveria ser o trabalho, né, na obra do Senhor de Tito. Então, o sinal de Tito, ele puxa um pouquinho o sinal de trabalho em Libras, que é dessa forma, a gente já aprendeu, né? Mais ou menos na altura da cintura, com a letra L, olha, trabalho. Só que nós vamos fazer o sinal com a letra T de Tito, nas duas mãos. Então, ó, letra T de Tito, nas duas mãos, e vai e vem, de trabalho. Tá bom? Novamente, quando for fazer o sinal, vamos fazer direto. Tito. Amém? Fiquem todos com a paz de Deus. Amém. Amém. Chegou o momento que é para a nossa comunidade da Igreja Missão Presbiteriana. É o momento dos dízimos e das ofertas. Seja fiel ao Senhor. Dê a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Separe a 10ª parte dos seus rendimentos. O Senhor te abençoa. Separe a 10ª parte e devolva na forma dos dízimos. E também tenha um coração generoso e oferte a Deus para que a sua obra possa ser expandida, a sua obra possa crescer. Os irmãos conhecem já o procedimento, os dízimos e as ofertas podem ser entregues para a nossa diaconisa Lúcia, para a nossa evangelista Verônica. Se preferirem, fale conosco e nós passaremos aí os dados bancários. Lembrando que esse é um momento para a comunidade da Igreja Missão Presbiteriana. Você que nos visita, adore a Deus com todo o seu coração. Agora nós oraremos, na sequência cantaremos mais uma música e depois teremos o Correio da Paz. Isso mesmo, Correio da Paz, palavras que curam, lindas palavras que os nossos oficiais estão preparando aí para o nosso coração. E após o Correio da Paz, receberemos a mensagem com a missionária Lídia. Vamos orar. Deus, obrigado, ó Pai. Obrigado por estarmos na sua presença. Por maior que seja o desafio, Senhor, por maior que seja as dificuldades, o Senhor é conosco em todos os momentos, em todo o tempo, ó Pai. Agora, neste momento, ó Pai, nós te agradecemos pelos irmãos que são fiéis a Ti, que dedicam aí a parte que lhe é devida, ó Pai. Agradecemos também pelos irmãos que são generosos nas ofertas, ó Pai. Esses irmãos, Senhor, tenham sempre os seus celeiros cheios, ó Pai. O Senhor seja a providência de cada um, Pai. Mas aqueles, Senhor, que não têm o seu meio de ganhar o pão, aqueles, ó Pai, que não têm de onde tirar a sua renda, Sua forte mão esteja sobre cada um, Senhor. Esteja sustentando cada um. Abra, Senhor, os caminhos. Dê o emprego, ó Pai. Dê o trabalho para cada um, ó Pai. Abençoe materialmente a sua igreja, os irmãos, ó Pai. Para que dessa forma possamos também, Senhor, a fazer a sua obra com uma maior qualidade, Senhor, a fazer a sua obra, Pai, investir aí nos projetos sociais, para que possamos, Senhor, mostrarmos como o Senhor é bondoso, como o Senhor nos abençoa. Perdoe, Senhor, nossas falhas, perdoe quando somos infiéis a Ti, ó Pai. Não olhe para os nossos erros, ó Pai. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui.
Graça e paz. A minha mensagem da paz vai para a irmã Giovana. Irmã Giovana, estamos longe de corpo, mas de espírito estamos perto. Eu não esqueci de você, mesmo distante, estou orando por você. Coloque sua esperança no Senhor. Ele é que nos traz paz, amor, alegria, fé. Fique firme no Senhor. Não desista, Ele está contigo, cuidando de você. Amém. Graça e paz ímpio. E a mensagem da paz vai para o nosso querido irmão Gerson. Nosso irmão Gerson, um dos membros mais novos da igreja. E irmão Gerson, estou com muita saudade do irmão. Não vejo a hora de chegar lá na igreja, assim que reabrir a igreja. Chegar lá na igreja, ver o irmão no lugarzinho lá, dar um abraço bem forte no irmão, ter um carinho muito forte pelo irmão. E permaneça firme, irmão Gerson, permaneça firme nas promessas do Senhor, com a fé de Jesus Cristo no seu coração. E oro a Deus para que Deus dê força para o irmão suportar e passar as necessidades do dia a dia, as dificuldades no trabalho, em casa, na rua, né? E eu oro muito a Deus e não vejo a hora de a gente nos encontrar de novo. Um abraço gigantesco, tá? E permaneça firme no caminho do Senhor. Até mais, um abraço. Graça e paz, igreja. Deus abençoe a todos. Diácono Fábio. E hoje, mais uma vez, vamos cultuar com alegria. E nesse momento eu quero aproveitar esse espaço para mandar minha mensagem da paz. Minha mensagem da paz vai para Nayara, Tiago e André. Esses três muito unidos, sempre juntos na igreja, e como é bom vê-los juntos, unidos, porque é isso que Deus quer de nós, irmãos, né? A união de ajudar o seu próximo, a união de erguer o seu próximo, de alimentá-lo com a palavra de Deus. É isso que Deus quer que nós ajudamos o nosso próximo, sempre estando ao seu lado, sustentando os seus ombros caídos, alegrando no momento de alegria e comunhão. Então é o que eu vejo nesses três irmãos. Quando eu vejo os três unidos na igreja, vindo de tão longe, de ônibus, metrô, e congregando com alegria, isso alegra o nosso coração. Quando eu vejo o Tiago, vejo a Nayara juntos, que se for a vontade de Deus, e será, no futuro será uma família, também é uma união alegre. Quando eu vejo o Tiago cuidando do seu irmão mais novo, isso é muito, alegra muito o nosso coração. Quando eu vejo o oposto também, do André cuidando do seu irmão. Então isso nos alegra, e isso é que eu tenho para dizer para vocês três. A união de vocês alegra o nosso coração e alegra o coração de Deus. Então continuem firmes e unidos, um cuidando do outro, porque é isso que Deus quer de vocês, meus queridos irmãos. Amém? Esse é meu recado da paz. Nós como igreja estamos unidos a você e todos nós unidos a Cristo. Amém? Graça e paz, IMP. E esse vídeo é para a família Samuel, para o Samuel, para missionária, para o pastor. E eu tô com muita saudade da gente se reunir na igreja por causa do coronavírus. Mas em breve eu espero que tudo volte ao normal e que a família de Samuel seja abençoada por Deus. Amém. Amém, irmãos? Vamos neste momento ouvir a palavra de Deus. Hoje Deus tem uma palavra muito especial ao seu coração. Falou de uma forma tão bela ao meu coração e eu tenho todo o prazer em compartilhar com os irmãos. Como de costume, vamos fazer uma oração para irmos preparando a seara do nosso coração para receber a santa palavra de Deus.
Pai, neste momento, nós vamos ouvir a Tua palavra, vamos degustar da mensagem dos céus e pedimos que nos ajude a prestarmos muita atenção, a estarmos totalmente voltados para Ti, para o que o Senhor tem para nos dizer. Que a Tua palavra venha como bálsamo, que a Tua palavra venha trazendo cura, venha trazendo força, nos trazendo esperança, sem fim, porque o Senhor é bom e o Senhor nos alimenta por meio da Tua palavra. Senhor, neste momento também usa-me como um instrumento em Tuas mãos para transmitir a Tua mensagem e que eu não fale por mim, mas fale somente do Teu coração, ó Pai. Que todos os irmãos que ouvirem desta palavra possam ficar saciados, Senhor, possam se encher do Teu Santo Espírito e possam purificar seus corações, porque a Tua palavra é água, é luz e também é alimento para a nossa alma. Obrigada, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vejamos o título da mensagem de hoje: A porção diária do amor de Deus. Quero falar para os irmãos sobre a porção diária que o Senhor nos derrama todos os dias do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. Vamos ler o texto base de hoje, é um texto que fica em 1 Reis 17, é a história de Elias e os corvos. Vamos conhecer um pouco mais, vamos ler juntos. Ora, Elias, o tesbita, da Tisbe de Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. 1 Reis 17, 1, 6. Irmãos, nessa semana que passou, nós fomos presenteados por duas pessoas muito especiais, nossos pais, né? Tivemos a oportunidade de revê-los para vacinação, né? E quando meu pai veio para cá no início da semana, minha mãe acabou preparando um alimento muito gostoso e nos trouxe este alimento. Depois, na quinta-feira, quando meus sogros vieram se vacinar, e também na sexta, né, porque eles fizeram em 2 dias, sexta-feira minha sogra também mandou um alimento delicioso e nós comemos muito bem destes alimentos deliciosos de 2 cozinheiras fantásticas, que são pastora Sara e irmã Maura, né? E nós ficamos muito felizes. Mas quando nós recebemos destes alimentos, eu comentei com o pastor como aquilo representava o amor de Deus, o cuidado de Deus na nossa vida. Nós cristãos podemos analisar de 2 formas. Podemos simplesmente achar, a nossa mãe mandou uma comida gostosa pra gente, né? Como um simples fato humano. Ou podemos enxergar o amor e o cuidado de Deus pela nossa vida através dessas pessoas. Então, eu preferi enxergar dessa forma, que num pequeno detalhe em que as nossas mães enviaram um alimento para nós, um alimento para nos deliciarmos, eu me senti extremamente amada por Deus. Eu falei, pastor, nós estamos sendo cuidados por Deus e Deus envia, né, estes alimentos por meio delas para alegrar o nosso coração. E eu fiquei muito grata ao Senhor. E esta reflexão me lembrou deste texto. Falei até para ele, são os corvos, né? Deus enviava corvos para alimentar Elias, para levar força ao Elias, energia para Elias seguir o seu trabalho, o seu ministério. Então, Deus falou muito poderosamente comigo por meio desse texto, fui buscar este texto e eu quero compartilhar com os irmãos como Deus tem cuidado de nós.
Qual é o contexto dessa história? No contexto dessa história nós vemos Elias, um dos grandes profetas do Antigo Testamento, vivendo em Israel. E lá em Israel estava extremamente errante, andando contra a vontade de Deus, estava desobediente às leis de Deus, praticando muita idolatria por conta da sua liderança, que era o rei Acabe. O rei Acabe, ao lado de sua esposa, a rainha Jezabel, estavam praticamente destruindo o povo espiritualmente, e Deus castigou este povo com fome, de modo que não choveu naquela terra por 3 anos e meio. Por 3 anos e meio Israel não viu chuva e tudo se secou. E Deus usou Elias para dar este recado, Deus usou Elias para falar ao rei Acabe. E depois até nós conhecemos aquele episódio, né, em que Elias enfrenta os profetas de Baal para ver quem ia mandar do céu fogo primeiro para adorar ao Deus verdadeiro. Mas ainda não estamos lá. Essa história do Monte Carmelo, em que Elias enfrenta os profetas de Baal, está no capítulo 18. Neste capítulo 17, então, diz o seguinte, que Elias vai até o rei Acabe e diz: olha, não vai chover nessa terra e vai ter muita fome nessa terra por conta da sua desobediência. E nisso Deus veio a Elias e falou a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho. Então Deus tira Elias daquele lugar e fala: vá para um lugar que eu preparei para você, perto do riacho de Querite, a leste do Jordão, e lá eu vou mandando corvos para te alimentar. Eu vou alimentar você com pão, né, com carne, e você também vai poder beber do riacho. E Elias faz exatamente o que o Senhor lhe ordena, e a Bíblia fala que manhã e tarde os corvos iam lá e entregavam pão e carne, e também Elias bebia do riacho. Irmãos, dessa linda história, nós podemos tirar 3 lições muito importantes para a nossa vida espiritual. E é disso que eu quero falar para os irmãos nesta tarde. Presta bem atenção, porque a palavra do Senhor é muito bela aos nossos corações. Vejam os irmãos aqui no versículos 3 e 4 do nosso texto. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. A primeira grande lição que nós tiramos dessa história é de que Deus não impede que passemos por momentos difíceis. Ele mostra que cuida de nós nos momentos difíceis, irmãos. Repare os irmãos que Deus não retirou a seca de Israel por causa de Elias e alguns ali que estavam firmes na fé. Deus não retirou a fome da terra de Israel, e Deus pode fazer tudo isso. Mas a fome permaneceu, a seca permaneceu, ou seja, o momento difícil continuava ali. Mas existia um lugar preparado, reservado por Deus para cuidar de Elias, para fortalecer Elias para o que ele haveria de enfrentar, para a batalha espiritual, para a jornada espiritual dele. E essa grande lição que nós devemos entender, irmãos. Deus preparou um lugar para cuidar de Elias. Deus separou corvos para alimentar Elias. Deus preparou um riacho para hidratar Elias, para dar de beber a Elias. Mas ele não impediu que Elias estivesse num contexto, estivesse numa circunstância difícil. E esse padrão Deus praticou em muitos momentos. Nós temos muitos registros na Bíblia. Vejam os irmãos que não é a mesma coisa. Deus não impediu o dilúvio, Deus não retirou o dilúvio, mas ele preparou a arca para salvar Noé e sua família. Mesma coisa aconteceu com Abraão e Isaque, quando ele prova a fé de Abraão. Deus não impediu que Abraão fosse até o monte de Moriá para sacrificar seu filho. Não, esperou até o fim, mas Deus já tinha um cordeiro preparado para o holocausto, no lugar de Isaque.
Mesma coisa aconteceu com José. Deus não impediu que ele fosse vendido pelos irmãos, ele não impediu que ele sofresse ao longo da jornada, mas preparou lugares estratégicos até que ele chegasse ao governo do Egito e pudesse abençoar toda a sua família. Deus cuidou de José em toda a sua jornada, de modo que no fim José fala: meus irmãos, Deus transformou o mal em bem para mim, para que eu pudesse abençoar vocês. Que diremos também dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que se recusaram a se dobrar a Nabucodonosor, a estátua. Eles não foram impedidos por Deus de serem lançados na fornalha ardente. Mas quando lançados, Deus providenciou, Deus preparou o quê? Livramento. Estava lá o anjo do Senhor. Estava lá o anjo do Senhor com A maiúsculo, que era próprio Jesus, passeando com eles dentro do fogo. Daniel, a mesma coisa, irmãos. Ele, quando se recusou a seguir o decreto do rei, de não poder orar, de não poder adorar ao seu Deus, continuou firme na sua fé e foi por conta disso lançado na cova dos leões. E mesmo assim, Deus não evitou que ele fosse lançado, mas preparou todo um lugar ali onde os leões ficaram com as bocas tapadas e não puderam fazer qualquer mal, qualquer dano a Daniel. Veja o que está escrito na sua tela. Deus não impede que passemos por momentos difíceis, mas Ele mostra que cuida de nós nos momentos difíceis. E aí você pode me perguntar: mas missionária, por que Ele faz isso? Por que Ele nos permite passar por tribulações? Por que Ele nos permite passar por fornalhas, por desertos, por covas de leões? E faz questão de mostrar que cuida de nós. Irmãos, Deus faz isso porque Ele quer que você veja a mão dEle no meio da dificuldade. Ele faz isso porque Ele quer que você busque refúgio nele no momento da dificuldade. Deus quer que você sinta a companhia e a presença dEle no momento da sua dificuldade. E Ele quer que você compreenda no seu profundo a sua necessidade, a sua dependência de Deus no momento da sua dificuldade. Deus quer o tempo todo se revelar a nós. Se revelar a nós. E é por isso que Ele permite que passemos por dificuldades e aflições. Mas Ele deixa muito claro que no meio da aflição Ele está conosco. Ele providenciou um lugar, Ele preparou um lugar. Esse lugar significa Ele preparou todo o cuidado para nos proteger, para nos abrigar, para cuidar de nós diariamente. Irmãos, quem tem sido o corvo na sua vida? Nessa semana, os meus corvos, os nossos corvos foram minha mãe e minha sogra. Um pequeno gesto, mas um gesto de amor e de cuidado. Porque como é que se manifesta o cuidado de Deus na nossa vida, irmãos? Como se manifesta o cuidado de Deus na nossa vida? Ele não vai colocar sua mãozona grande aqui, aparecer fisicamente, falar conosco. Ele revela seu cuidado diário a nós por meio das pessoas, por meio da palavra que nos alimenta, que nos conforta, que nos consola, por meio de um louvor, por meio de alguém que nós amamos, por meio da nossa família. Tudo que está à nossa volta são corvos que Deus manda para dizer que você pode estar num momento difícil, você pode estar num momento desafiador da sua vida, mas Ele está se mostrando, se revelando como um Deus que cuida de nós no meio da nossa dificuldade, no meio do nosso momento difícil. Veja, os irmãos, que este texto de Isaías diz o quê? Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. E quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Aqui o nosso Deus fala claramente que Ele não vai evitar que atravessemos águas. Ele não vai evitar que tenhamos que atravessar rios, que tenhamos que passar pelo fogo ou por meio de chamas. Mas Ele diz que quando acontecer qualquer uma dessas coisas na sua vida, eu estarei com você. Eu estarei com você.
no meio da fome que assolava Israel, Deus cuidou de Elias, mandou corvos, porque toda a criação obedece ao Deus Criador, toda a criação está debaixo da grande autoridade do Criador, e o Criador ordenou, vá e alimente o meu servo, cuide do meu servo, e não só uma vez, não só duas, mas sempre pela manhã e pela tarde, vá lá e alimente, cuide do meu filho amado. Então não se esqueçam, irmãos, não se esqueçam que o nosso Deus cuida de nós no meio da nossa aflição. E lá no versículo 6, podemos tirar uma segunda lição espiritual dessa mensagem, dessa história. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Segunda lição que nós tiramos da história de hoje: Deus quer que confiemos nele diariamente, irmãos. Deus quer que confiemos nele diariamente. Repare os irmãos, então, que Elias era alimentado pela manhã e pela tarde. Deus enviava corvos para alimentar a Elias com pão e com carne. Eu comentei com o pastor preparando essa mensagem. Nosso Deus é tão perfeito, porque hoje, né, com toda essa onda de alimentação saudável, fitness, duas regrinhas são básicas para nos mantermos super bem alimentados e com energia. É carboidrato e proteína, para dar energia e força, né? E Deus mandava na medida certa, a porção certa para Elias. Ele mandava pão, carboidrato e carne, que é proteína, para deixar o Elias ali, ó, bem suprido para os desafios para os quais Deus tinha preparado o ministério de Elias. Irmãos, aqui nós vemos claramente que Deus cuidava de Elias enviando a porção diária que ele precisava. Deus mandava pela manhã e pela tarde pão e carne, aquela porção necessária para alimentar Elias diariamente. E é dessa forma, na medida certa, numa porção diária, que Deus cuida de nós. Que Deus cuida de nós. Essa história me faz lembrar também o milagre do maná no deserto. Os israelitas tinham saído do Egito, estavam caminhando para Canaã, estavam já há muito tempo no deserto. E Deus então envia todo dia pão do céu. Pão do céu, irmãos. É algo que nunca nenhum de nós experimentou. Depois, quando eu for para o céu, vou perguntar qual era o sabor desse maná, né? Qual era o gosto desse maná. Preparado por Deus, com certeza seria delicioso. E a ordem de Deus era: fala aos israelitas, Moisés, que eles saiam todos os dias pela manhã para colher o maná, para que eles possam comer do maná, para que eles possam cozinhar com o maná. E a ordem era: não pode nenhum israelita pegar uma porção para o dia seguinte, não pode acumular por semanas ou por meses, porque estragava. Aí você diz, por que aquilo que Deus mandava do céu estragava? Propositalmente Deus assim fazia, porque olha só, Deus tinha mandado que no 7º dia o povo descansasse. Nem podiam colher maná, não podiam nem sair para trabalhar nesse sentido. E aí o maná durava 2 dias. Olha só que incrível. O mesmo maná durava 2 dias, mas no dia de semana, nos 6 dias, os filhos de Deus tinham que colher diariamente. Deus fazia isso para mostrar: eu quero que vocês, diariamente, é o que está na tela, confie na minha provisão, confie no meu cuidado. Eu quero que você saiba que cuido de você não só hoje, eu não cuido de você não só pontualmente, mas eu cuido de você todos os dias e eu quero que você veja isso. Eu quero que você veja isso diariamente. Toda vez que você colher o maná, você vai se lembrar do Deus que cuida de você toda manhã, todo dia, te manda a porção necessária do dia e derrama e renova a sua misericórdia sobre você. Hoje Deus nos dá o maná diário, irmãos. Diariamente os irmãos recebem a palavra. Eu sinto que os irmãos são tão abençoados, às vezes até abastados demais, que podem procurar, irmãos. Aí não é querer fazer comparação, mas já comparando, pouquíssimas são as igrejas em que os irmãos, as ovelhas, recebem maná diário, maná todos os dias do seu pastor. E às vezes a gente está tão abastado que não quer comer, não quer se alimentar.
Irmãos, vocês acham que Deus manda a porção diária como na sua vida? Deus não manda um pão do céu, não manda uma semente do céu. Deus está mandando pão vivo, o pão da vida, que é a palavra de Deus diariamente ao seu coração. Fora as mensagens dos cultos, fora as mensagens das redes sociais. Não só bastasse uma mensagem, são 2 por dia. Olha como Deus é bom, mandando o maná diário. Para quê? Porque toda vez que você ouvir uma mensagem no Desafio 365, você ler uma palavra no Facebook, toda vez que você ouvir uma mensagem num culto, Ele quer que você veja, olha, eu cuidando de você e mandando a porção que você precisa, na medida certa. É a proteína, é o carboidrato, é o pão, é a carne, eu estou te mandando aquilo que você precisa. Porque Ele quer que nós confiemos nele diariamente. E é nesse sentido também que Jesus, quando nos ensina a oração perfeita, o que Ele fala? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aqui simbolizando tanto o pão físico quanto o nosso pão espiritual. Jesus não pede, Deus, Pai, né? Encha as despensas dos meus filhos aqui para que dure 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não, Ele fala, Pai, nos dê o pão de cada dia. Significou que Pai mostra aos seus filhos que diariamente o Senhor provê e que cada dia que nós cozinhamos, que nós nos alimentamos, um pão que comemos, vejamos a mão do Senhor cuidando de nós diariamente. É o pão de cada dia sendo colocado à nossa mesa. É o cuidado diário do Senhor sobre a nossa vida na medida certa, na porção certa. E para nós não nos esquecermos, irmãos, de que tudo vem dele e tudo vem por meio dele. Existe um texto em Deuteronômio em que Deus fala assim, quando vocês, entrarem na terra de Canaã, ficarem abastados, terem uma vida boa, numa terra que mana leite e mel, não aconteça de vocês esquecerem quem foi o Deus que deu tudo isso a vocês. Quando tudo der certo na vida de vocês, quando a terra de vocês dê muita ceifa, quando a terra de vocês produzir muito fruto, quando o gado de vocês reproduzir bastante, quando vocês estiverem abençoados, não aconteça de vocês esquecerem quem é que deu tudo isso a vocês. E nós vemos que a primeira coisa que o homem faz quando está bem, quando está no momento fácil, um momento de tranquilidade, é esquecer de onde veio tudo isso. Deus quer que nós confiemos diariamente. Deus podia mandar um corvo para levar uma porção aí semanal para Elias, mas não, ele mandava todos os dias, pela manhã e pela tarde, para mostrar para Elias, eu estou com você todos os dias, eu te sustento todos os dias com meu amor, com a minha palavra, com a minha presença. E todos os dias Deus está então mandando corvos à nossa vida. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Os irmãos conhecem bem esse texto. Aqui Jesus fala claramente, cada dia vai ter um mal daquele dia. E é por isso que cada dia você tem que aprender a confiar em Deus. Não é só uma vez, não são 2 vezes, mas todos os dias você tem que confiar em Deus, porque todos os dias tem o seu próprio mal. Então não adianta se preocupar com o amanhã. O amanhã vai ter as suas dificuldades e Deus vai estar conosco no meio dessas dificuldades. E você só tem que confiar amanhã também. E depois de amanhã também vai ter as suas dificuldades e você tem que aprender a confiar também depois de amanhã, porque a regra é confiar em Deus diariamente. E por fim, quando nós vemos ali, depois disso veio a palavra do Senhor a Elias. Saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Então Elias fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Versículos 2 a 5.
Terceira lição que nós tiramos dessa belíssima história de hoje é: a obediência é a prova da nossa confiança. Presta bem atenção, irmãos. A obediência é a prova concreta de que nós confiamos em Deus. Veja, os irmãos, que uma instrução específica foi dada para Elias. Você vai sair daqui, você vai para perto do riacho de Querite, vai ficar por lá, a leste do Jordão. Eu vou cuidar de você lá. E Deus ainda, além de dar instruções específicas, ele dá a sua promessa. Ele fala: vou enviar corvos para que te alimentem lá. E o que diz o texto? Que Elias fez o que o Senhor lhe tinha dito. Ou seja, Elias faz exatamente aquilo que Deus mandou ele fazer. Irmãos, na nossa vida, a instrução específica que foi dada a nós é a palavra de Deus, é a Bíblia. Exatamente igual à situação de Elias. Neste mundo tão tenebroso, neste mundo tão terrível que é Israel em seca, em fome, Deus preparou-nos um lugar que é a nossa comunidade espiritual, nossa igreja, por meio da qual Deus nos alimenta, Deus cuida de nós. E ainda ele fala: olha, siga as minhas instruções, que é a palavra de Deus. Nosso papel, fazer como Elias, seguir as instruções claras e orientações claras que estão na palavra de Deus. E a palavra de Deus acontece também da mesma forma que chegou a Elias. Tem promessas de Deus, promessas de que Ele cuida de nós, promessas de que Ele vai estar conosco até a consumação do mundo, do século, promessas de que Ele voltará para nos buscar, para tirar de nós todo esse sofrimento. Elias naquele momento fez exatamente o que o Senhor lhe ordenou, porque ele confiou na promessa de Deus, ele confiou no que Deus lhe tinha ordenado. Quantas vezes nós vemos pessoas que dizem: confio em Deus? Confiar é crer, confiança é fé, é sinônimo. Mas, irmãos, como nós falamos, quem confia, segue. Quem confia, faz. Quem confia, obedece, porque sabe que aquilo é verdade. Mas tantos cristãos, ditos cristãos, dizem confiar, dizem ter fé, mas vivem suas vidas da sua forma, seguem as suas próprias regras, suas próprias escolhas e não seguem simplesmente à risca as instruções da palavra. Irmãos, não é difícil, não é complicado, é como se tivéssemos um manual, porque de fato é um manual na nossa vida. A Bíblia é um manual da nossa vida espiritual. Qual é a dificuldade de seguir o manual, irmãos? Por que queremos fazer as coisas do nosso jeito? Por que queremos ainda chutar? Por que nós queremos ainda testar se o nosso jeito ainda é melhor? E o que vai dar fazendo do nosso jeito? Vai dar ruim. Porque não seguiu a cartilha, não seguiu o manual. E o manual promete que se seguir o manual vai dar tudo certo. Imagine você que tem que instalar algum aparelho ou configurar alguma máquina e você prefere seguir o que você acha e não segue o manual, as instruções. A chance de dar errado é muito grande. Nós devemos fazer como Elias. A terceira grande lição que nós tiramos, além da parte do cuidado de Deus por meio dos corvos, da porção diária do cuidado de Deus que nós devemos entender e compreender, é a de que aquele que diz confiar em Deus tem que mostrar uma prova concreta, e a prova concreta é a obediência. Porque eu só obedeço aquele em quem eu confio, aquele em quem eu acredito verdadeiramente. Irmãos, concluindo a mensagem de hoje, dessa porção diária do amor de Deus. Quem tem sido ou quais têm sido os corvos na sua vida? Você consegue identificar? Em pequenos detalhes, nessa semana eu identifiquei, em coisas pequenas e simples, mas cheias de amor, identifiquei os corvos que Deus estava mandando para a nossa vida. E você consegue ver a mão de Deus, o cuidado de Deus, a presença de Deus, o carinho de Deus pela sua vida, por meio dessas circunstâncias, por meio desses pequenos detalhes da sua vida. E você sabe, irmãos, quando nós efetivamente vamos aprender de fato a descansar no Senhor, no meio das nossas dificuldades, quando nós realmente entendermos e aceitarmos
que Deus não vai impedir que nós vivamos dificuldades, que Ele não vai nos impedir de passarmos por tribulações. Quando nós aceitarmos essa verdade, nós vamos parar de viver uma fé frustrada. A gente ainda fica desanimado com Deus, decepcionado com Deus, porque fica pedindo, esperando que Deus necessariamente nos livre da aflição, nos tire e impeça que o sofrimento chegue. Mas essa postura é tão forte muitas vezes que a gente não enxerga o Deus que cuida de nós no meio da dificuldade. E quanto mais cedo nós entendermos isso de Deus, quanto mais cedo nós entendermos e aceitarmos que Deus não necessariamente nos tira da aflição, mas Ele mostra-se na aflição, Ele se revela a nós na aflição, cuidando de nós diariamente, você vai aprender a descansar no Senhor. Isso não só uma ou duas vezes, mas diariamente, pela porção da manhã, porção da tarde, porção da noite. O Senhor mostrando ali, eu quero que você veja que cada detalhe da sua vida, eu estou cuidando de você. E o nosso papel? Como Elias fez, obedecer e confiar. Obedecer e confiar, simplesmente seguir as instruções do Senhor. E então seremos cuidados, seremos amados e trilharemos o caminho e a jornada que Deus preparou para nós. Amém? Que Deus abençoe você por meio dessa mensagem, desta palavra. Vamos orar. Pai querido, te agradecemos por essa palavra maravilhosa que o Senhor derrama sobre a nossa vida. Esta palavra também, Senhor, é a porção diária, a medida certa que precisamos para a nossa alma, para o nosso coração, e é a demonstração do teu cuidado sobre nós. O Senhor faz questão que nós saibamos que o Senhor cuida de nós por meio das suas palavras maravilhosas. Que esta palavra possa florescer, possa fortalecer, possa abençoar a vida de todos que ouviram esta mensagem e que ela venha realmente aquecer os nossos corações e mostrar claramente, revelar claramente este Deus maravilhoso que tu és, que cuida de nós com uma porção diária, todos os dias renovando sua graça, misericórdia, nos alimentando, se importando conosco, insistindo em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque tu és maravilhoso. Nós não temos palavras para te agradecer. Nós não temos palavras para te agradecer pelos inúmeros corvos que fazem parte da nossa vida, que estão ao nosso redor, que nos abençoam diariamente. Obrigado, Senhor, também porque em cada detalhe da nossa vida, em cada fato, por mais difícil que seja, nós enxergamos a tua mão, enxergamos o teu cuidado, enxergamos a tua proteção, o teu refúgio, o teu abrigo sobre nós. Obrigado, Senhor, porque em meio a essa loucura do mundo, estamos aqui ouvindo a tua palavra, temos todos os recursos necessários para falarmos e compartilharmos do teu amor, e os nossos irmãos estão ouvindo da tua mensagem, tem essa oportunidade. Obrigada, Senhor. Receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Palavra maravilhosa ao nosso coração. Deus cuida de nós em todos os momentos. Deus cuida nos mínimos detalhes. Não precisamos andar ansiosos, porque o Senhor é conosco. Neste momento nós vamos receber a bênção. Logo após a bênção teremos o pós-lúdio. E hoje quem dará os avisos é a nossa nossa diaconisa Lúcia. Então fica até o final. Ela tem um aviso muito importante para você. Então fica até o final para ouvir o que a diaconisa Lúcia tem para falar. E após os avisos, vamos lá para o WhatsApp, para a nossa fotinho tradicional. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a paz, o cuidado do Santo Espírito, seja com todos os nossos irmãos que estão aqui virtualmente reunidos, seja com todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. I could sing of your love forever.
Graça e paz, irmãos! Venho aqui para convidá-los para participar do novo projeto da INPE, o projeto Doe Amor. O projeto Doe Amor surge com o propósito de suprir as necessidades das comunidades locais em situação de insegurança alimentar, vulnerabilidade e risco social. Temos visto diversos noticiários mostrando que milhares de pessoas passam fome, milhares de famílias não têm o que comer. Esse projeto nos dará a oportunidade de servir mais, suprindo as necessidades básicas de cada família. Vamos nos unir em um movimento de generosidade, demonstrando compaixão ao próximo. A proposta do projeto é promover ações para arrecadar doação de alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal, desenvolver um trabalho em rede para que muitas famílias possam ser beneficiadas. O objetivo central desse projeto é propagar o amor em forma de ações para amenizar o sofrimento gerado pelo desemprego e pelo crescimento da pobreza. Infelizmente, mesmo sendo conhecido como um país acolhedor e hospedeiro, o Brasil se encontra em 75º lugar no ranking mundial de solidariedade. Nós podemos mudar isso. Vamos mudar essa realidade. E eu vou explicar para vocês como podemos fazer isso. Os irmãos que forem participar, espero que todos os irmãos possam participar juntos, fazendo o melhor para o próximo. Receberão um ofício do projeto. Esse ofício será levado aos estabelecimentos comerciais, pode ser mercadinho de bairro, pode ser mercado, supermercado e até hipermercado. Conversa com o responsável do comércio ou com o gerente. Fala do projeto, fala do objetivo do nosso projeto. É necessário marcar data e hora para buscar as doações. Os irmãos que tiverem dificuldade em buscar as doações podem falar diretamente comigo. Esses alimentos serão deixados na igreja e faremos várias cestas básicas. Agora, irmãos, eu vou passar para vocês alguns detalhes importantes que temos que falar para o representante ou gerente dos estabelecimentos. Para oferecermos uma contrapartida, os estabelecimentos que contribuírem com o Doe Amor terão visibilidade nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube e em nossos programas, o Desafio 365, podendo assim contar como campanha de marketing social. Assim eles ficarão mais motivados para participar da ação. Recomenda-se que não seja uma ação pontual, mas tentar combinar com os estabelecimentos doações mensais, sendo possível já deixar combinado que todo dia X do mês retiraremos as doações. É importante garantirmos frequência das doações. Falar aos responsáveis dos estabelecimentos que mensalmente informaremos a quantidade de doações arrecadadas e números de pessoas e famílias beneficiadas com a ação, garantindo a transparência e a credibilidade do projeto. Quando conversar com o responsável do estabelecimento, é importante apresentar a credibilidade da nossa igreja. Podem apresentar as nossas redes sociais, principalmente YouTube e Facebook, que mostrarão a nossa igreja ativa. Toda e qualquer dúvida ou questão relativa ao projeto Doe Amor deverá ser tratada comigo, tá? A diaconisa Lúcia. Não apenas os estabelecimentos, mas qualquer irmão, vizinho, amigos podem participar do projeto, dando alimentos e produtos de higiene pessoal e de higiene. Nossa campanha de cesta básica mensal também entrará nesse projeto, por isso podemos divulgar essa campanha junto às pessoas que conhecemos, não apenas às lojas e estabelecimentos. Irmãos, vamos juntos espalhar amor em forma de ação. Vamos ser uma igreja participante e solidária. Não nos cansemos de fazer o bem. Doe amor.